paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Nesse trecho do capítulo 3 de Neemias, marca uma mudança no foco da narrativa, saindo da descrição da reconstrução para o surgimento e intensificação da oposição. Enquanto o povo de Deus trabalha diligentemente na restauração dos muros de Jerusalém, os inimigos, liderados por Sanbalate e Tobias, reagem com escárnio, zombaria e intimidação. Neemias, por sua vez, responde a essa hostilidade com oração e determinação, mobilizando o povo para continuar o trabalho com fé e vigilância. Vamos à leitura. Continuação de Neemias, capítulo 3, dos versículos 33 ao 38. Grande foi a raiva de Sanbalate quando soube que estávamos reconstruindo as muralhas. Em sua cólera, escarneceu dos judeus e disse diante de seus irmãos e do exército de Samaria: que querem fazer esses miseráveis judeus? Porventura permitiremos que o façam? Querem eles oferecer sacrifícios? Chegarão ao cabo de sua empresa? Tirarão por acaso pedras desses montes de areia calcinada? E Tobias, que estava a seu lado, também disse: deixe-nos reconstruir. Virá uma raposa e fará cair a sua muralha de pedra. Ouvi, ó nosso Deus, como nos desprezam. Fazei recair sobre suas cabeças todos os seus insultos. Fazei deles a presa de outros em uma terra de exílio. Não perdoeis sua iniquidade, e que seu pecado jamais seja esquecido diante de vossa face. Tão grande é o escândalo que fizeram diante dos construtores. Assim reconstruiremos a muralha. Ela foi inteiramente reparada até a metade de sua altura. Isso porque o povo pôs o coração em trabalho. No capítulo 4, vai descrever a escalada da oposição contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os inimigos tentam a intimidação e a força. O capítulo mostra a resposta estratégica de Neemias ao dividir o povo entre trabalhadores e guardas, armando-os e encorajando-os a lutar por suas famílias e por Deus. A fé, a vigilância e o trabalho incansável são os pilares da resistência e do sucesso da obra. Neemias capítulo 4. Quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam que prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer, ficaram enraivecidos. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Fizemos oração ao nosso Deus e estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Já o povo de Judá dizia: os transportadores estão quase sem forças e há ainda grande quantidade de escombros. Jamais conseguiremos reconstruir a muralha. E nossos inimigos diziam: vamos atacá-los sem que saibam, e antes que vejam algo, nós os mataremos e faremos parar a obra. Os judeus que habitavam nas vizinhanças vieram até 10 vezes advertir-nos acerca dos lugares de onde possivelmente nossos inimigos viriam atacar-nos. Coloquei, pois, como anteparo, por detrás das muralhas, nos pontos descobertos, o povo dividido em famílias, com as suas espadas, lanças e arcos. Tendo terminado a inspeção, achei que era de meu dever exortar os homens importantes, os magistrados e o restante do povo. Não tenhas medo deles, disse Eliseu. Lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando nossos inimigos souberam que estávamos informados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Nós, pois, retornamos todos à muralha, cada um ao seu trabalho. Mas depois daquele dia, a metade dos homens trabalhava na construção, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e coraças, e os chefes estavam atrás deles com toda a gente de Judá. Entre os que estavam ocupados na muralha, os transportadores trabalhavam com uma das mãos e na outra traziam uma arma. Os pedreiros tinham cada um sua espada na cinta, ao redor dos rins. Foi assim que se fez a alvenaria. Um corneteiro estava sempre junto de mim. E eu disse aos homens importantes:
aos magistrados e ao resto do povo. O trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersos na muralha, uns a grande distância dos outros. Quando, pois, tocar a trombeta de qualquer canto em que vós escuteis, reuni-vos a nós. Nosso Deus combaterá por nós. Assim trabalhávamos desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas, enquanto a metade dos homens impunham a arma. Ao mesmo tempo eu disse ao povo, cada um com seu ajudante, passe a noite em Jerusalém, para nos auxiliar a montar a guarda durante a noite e a trabalhar durante o dia. Quanto a mim, a meus irmãos, a minha gente e aos guardas de minha escolta, nem mesmo trocávamos nossas vestes. Cada um guardava sua arma ao alcance da mão. No capítulo 5 de Neemias, revela um desafio interno grave que surge meio à reconstrução dos muros, a opressão e exploração social dentro da própria comunidade judaica. Enquanto enfrentavam a ameaça externa de inimigos, os mais pobres estavam sendo explorados pelos mais ricos, resultando em servidão por dívida e injustiça. Neemias, com sua liderança exemplar, aborda o problema diretamente, defende os oprimidos, exige a restituição das propriedades e dá o exemplo de integridade e sacrifício pessoal, contrastando sua conduta com a de governadores anteriores. Neemias capítulo 5. Houve forte lamentação do povo e suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Havia alguns que diziam, nós, nossos filhos e filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para que possamos comer e viver. Havia outros que diziam, somos obrigados a empenhar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para termos trigos durante a fome. Outros ainda diziam, tivemos de tomar dinheiro emprestado para pagar o tributo ao rei, empenhando nossas vinhas e nossos campos. E, no entanto, somos da mesma raça que nossos irmãos. Nossos filhos não são diferentes dos deles. E eis que foi preciso escravizar nossos filhos e filhas. Mesmo agora, entre nossas filhas, há algumas que já são escravas. E nada podemos fazer, porque nossos campos e nossas vinhas passaram já à mão de outros. Esses lamentos e reclamações irritaram-me profundamente. Depois de ter refletido, censurei as pessoas importantes e os magistrados, dizendo-lhes, por que cobrais usuras de vossos irmãos? Convoquei então por causa deles uma grande assembleia e disse-lhes, nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos às nações, nós os resgatamos segundo nossa posse, e vós vendeis vossos irmãos? É a nós que eles seriam vendidos. Calaram-se, não encontrando o que responder. Eu continuei, o que estás fazendo não é correto. Não deveis caminhar no temor de nosso Deus para evitar o insulto das nações que são nossas inimigas? Eu mesma, com meus irmãos e servos, nós emprestamos prata e trigo. Pois bem, abandonemos o que nos deve, devolver-lhes desde já seus campos, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, bem como a porcentagem de prata, de trigo, de vinho e de azeite que existe deles como juros. Responderam eles, devolveremos tudo e nada mais lhe pediremos. Faremos tudo o que dizes. Chamei então os sacerdotes e os fiz jurar que procederias assim. E sacudi o pó de meu manto, dizendo, que Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não cumprir com a sua palavra, que assim expulso, fique também tal homem despojado. Ao que toda a assembleia respondeu, Amém, louvando o Senhor, e o povo nada mais disse. Depois do dia em que o rei me estabeleceu como governador da região de Judá, isto é, depois do 20º até o 32º ano do reinado do rei Atarxés, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão do governador. Os antigos governadores, meus predecessores, cobrando o pão e o vinho, à razão de 40 ciclos por dia, tinham sido uma carga pesada para o povo, que também sofria as cobranças de seus servos. Mas quanto a mim, o temor de Deus preservou-me de proceder assim. Eu mesmo colaborei no trabalho de reparação das muralhas. Não compramos campo algum e meus servos puseram-se todos a trabalhar. Tinha eu ao meu encargo a alimentação de 150 homens, judeus e magistrados, além de outras pessoas que nos vinham procurar das regiões vizinhas. Preparávamos todos os dias um boi, 6 carneiros escolhidos e aves, tudo à minha custa, e a cada 10 dias se servia o vinho necessário em abundância.
Entretanto, não reclamei a pensão do governador, porque os trabalhos pesavam muito sobre o povo. Lembrai-vos, ó meu Deus, de tudo o que eu fiz por esse povo e recompensai-me. Nesse trecho do capítulo 6 de Neemias, intensifica a narrativa da oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém. Sanbalate, Tobias e Gesem, vendo que a obra estava quase completa, mudam suas táticas de zombaria e ameaças de ataque para ardis e armadilhas para desmoralizar e matar Neemias. O capítulo destaca a firmeza, a fé e a vigilância de Neemias, que recusa todas as tentativas de desviar sua atenção ou amedrontá-lo, confiando em Deus e mantendo foco na conclusão da obra. Neemias capítulo 6, dos versículos 1 ao 14. Sanabalate, Tobias, Gósem, o árabe e outros inimigos nossos souberam que eu tinha reconstruído a muralha e que não havia mais brechas. Entretanto, até aquele momento, eu não havia ainda colocado os batentes nas portas. Mandaram solicitar-me uma entrevista com eles numa das aldeias no Vale de Ono. Tinham a intenção de fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros para dizer-lhes: estou em via de executar um trabalho importante. Não posso descer. Não tenho desculpa para interromper meu trabalho e não posso deixar a obra para descer até vós. 4 vezes eles me endereçaram a mesma mensagem e eu cada vez enviava-lhes a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sanabalate fez-me a mesma proposta por um seu servo que trazia na mão uma carta aberta, na qual estava escrito: foi divulgada entre as gentes de Gósem, afirma que se tu reconstróis a muralha é porque tu e os judeus estáis projetando uma revolta, e pelo que se diz, deseja tornar-te o rei deles. E terias mesmo enviado profetas para proclamar-te rei de Judá em Jerusalém. Todos esses boatos cedo chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, e entendamo-nos. Eu lhes respondi: nada existe de verdadeiro no que dizes. Fostes tu que inventastes tudo isso. Todos procuravam intimidar-nos, diziam entre si: suas mãos se cansarão do trabalho e ele não se completará. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Fui depois à casa de Semeias, filho de Dalaias, filho de Metabeel, que se tinha fechado em sua residência. Vamos juntos, disse-me ele, à casa de Deus, interior do templo, e fechemos as portas do santuário, porque procuram matar-te. Nesta mesma noite virão liquidar-te. Respondi-lhe: como então um homem como eu há de fugir? Por outra parte, como pode um homem como eu entrar no templo sem perder a vida? Ali não entrarei. Eu tinha notado com efeito que ele não fora enviado por Deus, mas proferiu o oráculo a meu respeito, subornado por Tobias e Sanabalate. Eles o faziam para intimidar-me e fazer-me pecar segundo o seu desejo. Isso lhes permitia cobrir-me de opróbios e lançar-me em má reputação. Lembrai-vos, ó meu Deus, das maldades de Tobias e de Sanabalate, bem como da profetisa Noadia e demais profetas que tentavam atemorizar-me. Nesse trecho de Atos, continua o discurso de defesa de Paulo diante da multidão judaica em Jerusalém. No entanto, o ponto em que ele revela sua comissão divina para os gentios provoca uma reação violenta da multidão. A intervenção do tribuno romano Cláudio Lísias é crucial para salvar Paulo do linchamento, levando para a fortaleza para interrogatório. A revelação de Paulo sobre sua cidadania romana muda drasticamente o tratamento que ele recebe, assegurando-lhe proteção legal. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, dos versículos 17 ao 30. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtase, e vi Jesus que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu repliquei: Senhor, ele sabe que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti. E quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia isso e guardava os mantos dos que o matavam. Mas ele me respondeu: vai, porque eu te enviarei para longe as nações. Haviam-no escutado até essa palavra. Então levantaram a voz: tira do mudo esse homem, não é digno de viver. Como vociferassem, arrojassem de si as vestes e lançassem por ao ar.
O tribuno mandou recolhê-lo à cidadela, açoitá-lo e submetê-lo a torturas, para saber por que causa clamavam assim contra ele. Quando o iam amarrando com a correia, Paulo perguntou a um centurião que estava presente: é permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi ter com o tribuno e avisou: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Veio o tribuno e perguntou-lhe: dize-me, és romano? Sim, respondeu-lhe. O tribuno replicou: eu adquiri este direito de cidadão por grande soma de dinheiro. Paulo respondeu: pois eu sou de nascimento. Apartaram-se então dele os que iam torturá-lo. O tribuno alarmou-se porque o mandara acorrentar, sendo ele um cidadão romano. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou e ordenou que se reunisse os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e o mandou comparecer diante deles. Nesse trecho do capítulo 23 de Atos, descreve o comparecimento de Paulo diante do Sinédrio, a suprema corte religiosa judaica, por ordem do tribuno romano. O que parecia ser uma tentativa de esclarecer as acusações rapidamente se transforma em um tumulto. Paulo, com sua habitual perspicácia, usa a divisão teológica entre fariseus e saduceus, principalmente sobre a ressurreição dos mortos, para criar discórdia entre seus acusadores, resultando em uma briga interna que, mais uma vez, exige a intervenção romana para sua segurança. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, dos versículos 1 ao 10. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam ao seu lado que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os assistentes disseram: Tu injurias o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falarás mal do príncipe do teu povo. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em alta voz: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia, porque os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: Não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe falou algum espírito ou um anjo? A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou aos soldados que descesse, que o tirasse do meio deles e o levasse para a cidadela. Em resumo, esse trecho do Salmo 72 é uma jornada da alma que culmina na plena adoração. O salmista reconhece a cegueira e o desespero que sentia ao tentar entender a prosperidade dos ímpios com sua própria razão. A intervenção de Deus, que o toma pela mão, o tira da escuridão e o guia com seus planos, culminando na esperança da glória eterna. Deus é apresentado como o único e maior desejo, tanto no céu quanto na terra, a fonte de toda satisfação. Deus é a fortaleza e o legado imperecível do salmista, em contraste com a fragilidade da vida humana. A prosperidade dos ímpios é temporária e seu destino é a ruína por se afastarem de Deus. A alegria genuína reside na proximidade com Deus, na confiança nele e no compartilhamento de suas maravilhas com a comunidade. Este salmo é uma poderosa declaração de fé e um convite a buscar a verdadeira satisfação e segurança somente em Deus. Salmo 72, dos versículos 21 ao 28. Quando eu me exasperava e se me atormentava o coração, eu ignorava, não entendia como um animal qualquer. Mas estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão. Vossos desígnios me conduzirão, e por fim na glória me acolhereis. Afora vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra.
Meu coração e minha carne podem até desfalecer. A rocha de meu coração e minha herança eterna é Deus. Sim, perece aqueles que de vós se apartam. Destruí os que procuram satisfação fora de vós. Mas para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. É pôr minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião. Esse trecho do livro da sabedoria conclui a discussão sobre a paciência e a justiça de Deus em seu trato com as nações pagãs, especialmente os cananeus. O autor reitera que a benevolência de Deus se manifesta mesmo em seus juízos, que são graduais e proporcionais, visando sempre o arrependimento e o ensinamento. Ele compara a moderação divina com a esperança que os homens devem ter, mostrando que se Deus foi tão paciente com os pecadores endurecidos, muito mais o será com aqueles que o buscam. Sabedoria, capítulo 12, dos versículos 19 ao 22. Agindo desta maneira, mostrastes a vosso povo que o justo deve ser cheio de bondade, e inspiraste a vossos filhos a boa esperança, de que após o pecado lhe dareis tempo para a penitência. Porque se os inimigos de vossos filhos, dignos de morte, vós o haveis castigado com tanta prudência e longanimidade, dando-lhes tempo e ocasião para se emendarem, com quanto cuidado não julgareis vós os vossos filhos, a cujos antepassados concedestes com juramento vossa aliança, repleta de ricas promessas. Portanto, quando nos corrigis, castigais 1000 vezes mais nossos inimigos, para que em nossos julgamentos nos lembremos de vossa bondade e para que esperemos em vossa indulgência quando formos julgados. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.